Lembramos, então, estamos analisando este caso hipotético que eu criei, baseado no caso real, envolvendo a figura pública do Pablo Marçal. Pablo Marçal levou algumas pessoas a escalar o Pico dos Marins, teve problemas nessa escalada, tiveram lá que se socorrer dos bombeiros para que essas pessoas fossem resgatadas, e tivemos agora notícias nos últimos dias de que as investigações contra o Pablo Marçal continuaram para averiguar a possibilidade de um crime de tentativa de homicídio. Então esse é o pano de fundo para que nós estudemos direito. E aí a gente criou o nosso caso hipotético e estamos estudando alguns conceitos de direito a partir de então. E nós estamos estudando como se tivesse acontecido um resultado morte. Como se aquele instrutor tivesse levado as pessoas para a montanha e alguém tivesse morrido lá, e se poderíamos atribuir a morte dessa pessoa à conduta do instrutor ou não. Fizemos isso para irmos aprendendo os conceitos envolvidos. Dolo direto, dolo eventual, culpa consciente, e é o que fizemos até agora. Mas lembramos que no caso hipotético que eu li para os senhores, não houve resultado morte. Ninguém morreu. As pessoas, no final, acabaram saindo ilesas dessa situação. Então, a análise aqui passa pela valoração sobre o desvalor da conduta realizada pelo instrutor, porque resultado naturalístico mesmo, morte de alguém, não aconteceu. Mas antes que adentremos na questão de como punir a conduta de alguém, ainda que um resultado naturalístico não tenha acontecido, vamos entender primeiro, isso é importante, o que o nosso Código Penal fala sobre teoria da causalidade, sobre como podemos atribuir um resultado naturalístico a uma conduta de alguém. Se uma conduta de alguém é causa daquele resultado naturalístico. Ou seja, quando alguém morre, nós precisamos saber se esta morte tem como causa a conduta de alguém. Nós podemos imputar esse resultado morte à conduta de alguém. E a partir dessa imputação, continuarmos a estudar o conceito estratificado de delito para, ao final, decidirmos pela absolvição ou não dessa pessoa. Mas um primeiro ponto aqui existe vinculação, existe nexo causal, existe relação de causalidade entre a conduta praticada e o resultado. Então, no caso hipotético que estamos tratando, caso alguém tivesse morrido nessa montanha, haveria nexo causal entre a conduta do instrutor que levou essas pessoas para a montanha, e aí alguma delas, por uma eventualidade, morreu lá em cima, em razão das condições climáticas, em razão do frio, em razão de ter escorregado e caído, em razão de algum acidente que aconteceu. Esta conduta deste agente que apenas se predispôs a ensinar elas a subir a montanha, a cuidar delas durante esse trajeto. E aí o resultado morte de alguma delas aconteceu. Podemos atribuir à conduta deste agente? É isso que nós vamos aprender agora. Bom, então precisamos falar sobre teoria da causalidade. O que é a teoria da causalidade? Vou pegar aqui o conceito do professor Kleber Masson. Ele é bem sintético e ilustra de forma muito clara o que é a teoria da causalidade. Ele diz assim: resultado é a consequência provocada pela conduta do agente. Ou seja, o agente teve uma conduta e essa conduta foi a razão do resultado. Mas isso pouco explica. Nós temos que ter uma identificação teórica, uma base teórica, para podermos atribuir causas como ligadas aos efeitos, ao resultado. Nós precisamos de uma base doutrinária que tenha critérios que digam, que nos possam afirmar que aquela conduta, ou aquele fato, ou aquela ação foi a causa do resultado. A primeira teoria que nós temos é a teoria da equivalência dos antecedentes, ou a teoria da condição sine qua non. Essa teoria ela foi criada pelo doutrinador chamado Glaser e depois aperfeiçoada por von Wührer e Stuart Mill. O que significa? Que
tudo aquilo que antecedeu ao resultado e que, se você retirar este fato da cadeia de acontecimentos anteriores, o resultado sumir, eu posso afirmar que esta situação foi causa do resultado. Então, vamos pensar num exemplo aqui, trazido, por exemplo, pelo Damásio de Jesus. Eu pretendo matar uma pessoa. Para isso, eu vou até uma loja de armas, compro uma arma legalizada, ou lá o dono da loja não sabe o que eu vou fazer com aquela arma, ele me vende a arma, eu pego essa arma, saio da loja de armas, peço um táxi, ou hoje em dia peço um Uber, entro nesse Uber, o Uber me leva até o local onde eu pretendo praticar meu crime, a pessoa que é a minha vítima está lá no seu apartamento, entra no elevador, desce, porque ela marcou um dentista para ela, e naquele horário ela tem que descer pelo elevador para ir até o dentista. Quando ela sai da porta do prédio, eu a abordo e efetuo os disparos e mato aquela pessoa. Então, tem aqui uma historinha que eu criei com base num exemplo do Damásio. Tem mais elementos aqui, eu coloquei mais elementos, não é o exemplo exato, igual do professor Damásio, mas é na mesma linha. Bom, o que são causas desse resultado morte? Eu ter apertado o gatilho e ter atirado contra a pessoa. Se eu retirar isso aqui do mundo real, vamos supor que eu não apertei o gatilho e não atirei contra a pessoa. O resultado morte aconteceria ou não? Ela morreria de tiro ou não? Não morreria. Então, eu ter puxado o gatilho e atirado contra ela é causa do resultado morte. Lembrando, para a teoria da equivalência dos antecedentes, teoria da condição sine qua non. Vamos retornar mais um pouquinho. Se eu não tivesse conseguido chamar um Uber exatamente naquele momento, para chegar a tempo da minha vítima estar descendo do prédio para ir até o dentista que ela havia marcado. Se eu não tivesse conseguido entrar no Uber naquele momento, o resultado morte teria acontecido? Não, porque eu não teria conseguido alcançar minha vítima a tempo suficiente. Então, o fato do Uber ter me levado até o local do crime é causa do resultado naturalístico morte. Então, o piloto do Uber lá, o motorista do Uber, também é um dos causadores da morte da minha vítima. Se o dono da loja de armas não tivesse me vendido a arma que eu usei no crime, por algum motivo, eu teria conseguido matar o meu desafeto com um tiro? Não teria conseguido. Então, o fato do dono da arma ter me vendido aquele revólver é causa do resultado naturalístico morte. Se a minha vítima não tivesse pego o elevador naquele momento para ir para o dentista, por algum outro motivo ela tivesse cancelado o dentista e não pego o elevador e não saído do prédio naquela hora, eu teria conseguido abordá-la no momento que ela saía do prédio e produzido o resultado morte? Não. Então, o fato dela ter entrado no elevador naquele momento, descido do prédio naquele momento, é causa do resultado morte. Se o dentista não tivesse vaga naquele horário, naquele dia, para agendar ali a consulta, que coincidiria com o momento que eu estava indo lá buscá-la para matá-la, eu teria conseguido produzir o resultado morte? Se o dentista tivesse marcado para outro dia, a minha vítima não teria pego o elevador, não teria saído do prédio. Então, o resultado morte também não teria acontecido. Então, o dentista lá que marcou o horário também é causa do resultado morte. E aí nós podemos regredir ao infinito. Se essa pessoa não tivesse nascido, se eu, como o agente que produziu o resultado, não tivesse nascido, se meus pais não tivessem namorado, encontrado, tido uma relação amorosa, concebido a minha pessoa, eu teria chegado a este ponto de matar outra pessoa? Não, porque sequer eu teria existido. Então eu posso atribuir o resultado morte à relação amorosa que meus pais tiveram. Mas os meus pais, para eles existirem, também os pais deles também tiveram que ter uma relação amorosa, um encontro amoroso, para concebê-los. E percebo então
que essa teoria da equivalência dos antecedentes, essa teoria da condição sine qua non, ela tem um grande problema. Ela vai retornar ao infinito. Porque sempre não existe nada que não dependa de uma causa anterior. Sempre um fato, ele acontece em relação a uma causa anterior. E essa causa anterior tem relação com outra causa anterior. E essa outra causa anterior tem relação com outra causa anterior. Então, a teoria da condição sine qua non, a teoria da equivalência dos antecedentes, que foi adotada pelo nosso Código Penal, ela retorna ao infinito. E esta é a principal crítica que se faz a esta teoria. Como é que nós absolvemos o dono da arma? Como é que nós absolvemos o dentista que marcou o resultado? Como é que nós absolvemos o pai do assassino? Nós absolvemos pela eliminação do dolo, do elemento subjetivo, psíquico, que liga a ação da pessoa ao resultado naturalístico. O dono da loja de armas, quando estava vendendo aquela arma, ele não tinha ciência de que aquela arma seria usada para um crime. Ele estava vendendo dentro da legalidade, a pessoa que comprou tinha todos os requisitos para poder comprar aquela arma, então ele não imaginava que aquela pessoa ia pegar aquela arma para sair dali e produzir um resultado morte em outra propositadamente, ainda que isso esteja dentro de uma das formas de utilização de uma arma de fogo. Mas nós eliminamos aí, nós absolvemos o dono da loja de armas pela eliminação da inexistência de dolo por parte dele. Mas a crítica da imputação de nexo causal, ela permanece. Ela não está resolvida. Muitos autores criticam a teoria da equivalência dos antecedentes porque nós vamos retornar ao infinito, nós vamos retornar aí, vamos fazer um exemplo, até Adão e Eva e até a Deus. E aí Deus seria responsável por todos os crimes cometidos, porque a partir dele, né, para quem acredita, ele criou Adão e Eva e assim sucessivamente. Tudo que acontece depois, a única causa encausada seria Deus, e então todas as causas subsequentes, elas dependem de uma causa anterior. Então a teoria da equivalência dos antecedentes, ela foi adotada pelo nosso Código Penal no artigo 13, eu vou mostrar ela aqui para os senhores, mas ela sofre esta crítica doutrinária. A gente acaba por absolver as pessoas envolvidas e que deram alguma causa anterior, por exemplo, o motorista do Uber, como eu disse aqui, o vendedor da arma, porque eles não têm vinculação psicológica, psíquica com o resultado final, morte lá. E eles não têm o dolo, mas segundo a teoria da equivalência dos antecedentes, eles têm relação causal com o resultado morte. E aí a crítica que é feita é essa que eu acabei de passar para os senhores. Vamos dar uma lidinha no artigo 13 do Código Penal, para os senhores verem que foi, de fato, esta a teoria adotada. Diz aqui, ó, relação de causalidade. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Então, aqui, nós estamos dizendo que nós só vamos responsabilizar aquela pessoa que tem relação de causalidade com o resultado. Somente é imputável a quem lhe deu causa. Eu preciso ter dado causa a um resultado para que esse resultado me seja imputável. Segunda parte do artigo 13. E aqui está a teoria da equivalência dos antecedentes, teoria da condição sine qua non. Considera-se causa a ação ou a omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. E aí lembremos do exemplo que eu dei aos senhores. Se o Uber não tivesse levado o motorista, ele teria conseguido o resultado morte? Não. Então, a ação do Uber deu causa ao resultado. E pela relação de causalidade, nós poderíamos imputar este resultado morte ao motorista do Uber. Se o dono da loja de armas não tivesse vendido a arma, eu teria conseguido matar meu desafeto com tiros? Não. Então, eu posso imputar o resultado morte ao dono da loja de armas, segundo a teoria da equivalência dos antecedentes. Estou dando esse spoiler para os senhores aqui, de quando nós formos estudar a teoria do crime,
e que a gente não vai responsabilizar essas pessoas porque elas não possuem dolo, elas não possuem vinculação psíquica com o resultado. Mas, para o nosso caso concreto, para o nosso Código Penal, relação de causalidade existe porque o nosso Código Penal adota, nesta segunda parte, a teoria da condição sine qua non, teoria da equivalência dos antecedentes. Essa é uma teoria muito criticável, mas é a teoria adotada pelo Código Penal e é resolvida ali, nos casos concretos, por outros meios, como eu disse, pela eliminação do dolo. Essas pessoas anteriores aí, elas não têm dolo e por isso é que elas são absolvidas. Mas os doutrinadores fazem crítica a essa teoria porque eles não gostariam de ver nenhuma relação de causalidade. Eles não gostariam que as condutas anteriores fossem imputadas como causa para esse resultado naturalístico. Para tentar corrigir essa teoria da equivalência dos antecedentes, teoria da conditio sine qua non, pelos problemas que eu já relatei aos senhores aqui, foi criada uma segunda teoria, uma segunda forma de se entender como um resultado pode ser atribuído a uma causa, ou melhor dizendo, como podemos considerar uma causa como causa mesmo daquele resultado. E é a teoria da causalidade adequada. Ou seja, foi um filósofo que desenvolveu essa teoria, chamado von Kries. Ele diz o seguinte, que não basta apenas a causa anterior necessária. Ou seja, dá um exemplo assim, não basta lá que os pais do assassino tenham concebido uma pessoa, concebido uma criança que depois se desenvolveu e que teve toda essa história de vida e que lá em um determinado momento ela vem virar um assassino. Apesar de ser uma causa necessária, apesar dos pais terem que ter se relacionado, terem que ter concebido essa criança para que no futuro ela virasse um assassino, isso aqui ser uma causa necessária, tem que se fazer uma análise valorativa dessa causa. Essa causa ela é adequada a produzir um resultado, ou seja, nós vamos considerar que todos os pais de assassinos sejam responsáveis no que se refere à imputação causal, à relação de causalidade. Podemos imputar a todos os pais de assassinos o resultado morte que seus filhos assassinos produzem. Ter um filho é causa adequada a produzir um assassino no futuro? O von Kries vai dizer que não, que nós temos que fazer uma análise valorativa. E essa análise valorativa, ela se dá pelo homem médio, pelo senso comum. Então, imagina um casal feliz, acabou de casar, são pessoas idôneas, trabalhadoras, têm boa educação, estão com a vida toda certa, resolvem ter um filho. É senso comum delas que esse filho, no futuro, pode virar um assassino. E aí, em razão disso, eles falam assim, não, como esse meu filho pode virar um assassino, eu não terei um filho, porque eu não quero ser que um assassinato desse meu filho lá no futuro seja imputado como causa a mim. Eu estou falando de uma forma bem absurda, assim, para que os senhores entendam o que é uma causalidade adequada. Então, vai se valorar essa atuação dos pais e vai dizer que isso não é uma causalidade adequada. Apesar de ser uma causalidade necessária, se nós eliminarmos ela da vida real, o filho assassino nunca existiu e nunca produziu o resultado morte, mas não é adequado. E essa adequação, ela tem que ser feita pelo senso comum, pelo senso comum do homem médio, pelo que se entende em vida em sociedade como algo adequado. Vamos voltar ao exemplo que eu dei anteriormente do homem que vendeu a arma de fogo para que alguém produzisse um assassinato. Eu tenho uma loja regular, tudo direitinho, chega um cidadão, cliente, também regular, com todos os requisitos. Ele diz que vai comprar a arma porque ele é praticante de tiro esportivo, ou porque ele é um caçador autorizado em determinadas situações, ou porque ele tem todos os requisitos para ter essa arma em casa para sua defesa pessoal, ou seja, ele preenche todos os requisitos. Eu estou dentro da minha atividade lícita de vender armas e eu faço a venda dessa arma de forma regular. Vamos pensar,
essa arma depois é utilizada por essa pessoa para matar deliberadamente outro. A venda na loja é uma causalidade adequada ou não? Agora, eu vou pegar o mesmo exemplo, uma segunda situação. Eu não tenho loja de armas. Eu sou um comerciante ilegal de armas. Eu faço tráfico de armas de fogo. E faço tráfico de armas de fogo, muitas vezes vendendo para pessoas que eu sei que vão cometer coisas erradas. Então, o cara chega para mim e fala, olha, eu preciso de um revólver aí, porque eu vou matar o cidadão lá que eu tenho problema com ele. Eu falo, bom, qual revólver você quer aqui? Eu tenho revólver, tenho rifle, como é que vai ser esse teu crime aí? Você vai tirar queima-roupa, você vai tirar uma certa distância, dependendo da forma como se for executar teu crime, eu tenho aqui a arma adequada para você produzir o teu resultado morte que você deseja. O cara explica ali como ele vai cometer o crime, e eu, como traficante de armas, falo, bom, no teu caso aqui, melhor arma a pistola .40. O senhor vai abordar ele na saída do prédio, a .40 tem um poder de impacto grande, se o senhor acertar 1 ou 2 tiros, vai conseguir ali que ele pare e vai poder conseguir determinar o seu resultado morte. Veja, eu não tenho dolo aqui de produzir o elemento objetivo morte do cara lá. Eu não quero o resultado morte do cidadão. Poderia interpretar aqui um dolo eventual de que eu assumi o risco de que aquela arma vai ser usada para isso. Mas vamos esquecer a questão do dolo. Nós estamos falando de relação de causalidade. Eu sei dessa situação. Eu sei que o cara vai pegar aquela arma para matar outra pessoa. Então, eu posso dizer que esta venda ilegal aqui é uma causalidade adequada. Eu posso imputar o resultado morte do ponto de vista de nexo causal, realidade, esquecendo agora por hora o elemento volitivo, psíquico, se adola ou não adola, não vamos falar disso agora. Eu estou tentando explicar para os senhores a diferença entre teoria da equivalência dos antecedentes, que eu falei agora há pouco, e teoria da causalidade adequada. Nessa segunda hipótese, em que o vendedor ali sabe exatamente para que aquela arma vai ser usada, eu posso dizer que aquela causalidade ela é adequada a produzir o resultado morte. Eu tenho condições de dizer isso. Então, nesta situação, eu vendo uma arma ilegal para alguém que está se dispondo a praticar um crime e, se eu extirpar essa conduta do mundo jurídico, ela deixa de ser causa, então ela é uma causa necessária e ela também é adequada, porque eu sou um comerciante ilegal de armas, eu trafico armas e eu comumente vendo armas para assassinos, para bandidos praticarem os seus crimes. Então, no segundo exemplo que eu dei, esta conduta estaria dentro da causalidade adequada. Vamos olhar agora o que o nosso Código Penal fala sobre causalidade adequada. Então, estou falando de duas teorias para os senhores. Teoria da equivalência dos antecedentes, teoria da condição sine qua non. Já mostrei que ela foi adotada pelo nosso Código Penal no artigo 13. E a teoria da causalidade adequada também foi adotada pelo nosso Código Penal no parágrafo 1º do artigo 13. Vamos ler juntos, sempre reforçando aquela ideia que eu falo aos senhores. Estudar é um ato de raciocínio. Eles poderiam pegar o manual, ler ali o conceito de teoria de equivalência dos antecedentes, ler ali o conceito de teoria de causalidade adequada. Mas o que eu mais gosto, o que eu quero ensinar para os senhores, é que estudem pensando, sem ansiedade. Vejam que eu não estou passando aqui uma grande quantidade de assuntos, mas nós estamos fazendo de forma devagar, pensando, analisando, vendo com exemplos, porque eu quero que os senhores entendam, de fato, a diferença entre elas. Vamos ao código. No código aqui, temos o parágrafo 1º, superveniência de causa independente. Parágrafo 1º. A superveniência de causa relativamente independente, Já vou adiantar os senhores aqui por que é relativamente. Porque ela tem uma certa relação. Ela está ligada. Ela é uma causa que está ligada ao resultado. E o código usou a palavra relativamente justamente no sentido de, apesar dela ser causa, ela não vai ser adequada. Se ela fosse absolutamente independente, aí nem causa ela era. Nem causa ela era. Mas como ela é relativamente independente, ela também é causa do resultado. Então, o que eu estou dizendo e vou reforçar aqui. Parágrafo 1º está falando da
teoria da causalidade adequada que eu acabei de explicar. Por isso, a palavra relativamente aqui, interpretem da seguinte maneira: a superveniência de causa que não é adequada à produção do resultado exclui a imputação, quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Vamos esclarecer esse parágrafo aqui com um exemplo, porque ele é um pouco difícil de entender. Mas a hora que eu der o exemplo para os senhores entenderão. Então veja, superveniência é algo que veio depois. Superveniência de causa é uma causa que veio depois da minha conduta principal. Então, lembrem do exemplo que eu estou dando. Estou pegando uma pessoa que deu um tiro em outra. Eu dei um tiro numa pessoa. Só que depois que eu dei o tiro nessa pessoa, supervenientemente, ou seja, depois, veio outra causa relativa que por si só produziu o resultado. Então, o motivo da morte da pessoa foi a causa relativa superveniente, posterior. Por isso, nós não vamos imputar o crime a quem deu a causa anterior. Ficou confuso? O exemplo que eu vou dar aos senhores vai esclarecer. É um exemplo muito comum nos manuais de direito. Então vamos lá. Eu abordei lá a minha vítima. Estou com a minha .40. Disparo lá 2, 3 tiros contra a minha vítima. Não acerto em regiões vitais. Acerto um tiro no joelho, um tiro no pé e ficou nisso. Aí, depois que eu acertei esses tiros, já chegaram outras pessoas ali, impediram o resultado criminoso, tomaram a arma de mim, aquela pessoa foi socorrida, foi levada para o hospital. A pessoa está lá no hospital tratando a lesão do joelho e tratando a lesão do pé dela, certo? Esse é o exemplo. Bom, para azar dessa pessoa, neste mesmo dia, acontece um terremoto na cidade. Acontece um terremoto, o teto do hospital desaba e esse teto desaba na cabeça dessa vítima que tinha levado os tiros no joelho e no pé. E ela morre por traumatismo craniano, por esmagamento do cérebro da pessoa. Então vamos lá. Teoria da equivalência dos antecedentes. A primeira que eu expliquei. Se eu não tivesse dado tiro na pessoa, ela teria ido até o hospital? Não. Se ela não tivesse ido até o hospital, ela teria o teto do hospital desabado na cabeça dela, esmagado a cabeça e ela morrido? Não. Então, pela teoria da equivalência dos antecedentes, teoria da condição sine qua non, eu posso imputar o resultado morte por esmagamento do crânio à minha conduta de ter dado 2 tiros que pegaram no pé e que pegaram no joelho da pessoa. Certo? Teoria da equivalência dos antecedentes, eu imputo o resultado morte a esse que deu os tiros. Mas vamos ao parágrafo 2º. E agora nós estamos dizendo que o nosso Código Penal adotou no parágrafo 2º a teoria da condição adequada, da causa adequada. Do que essa pessoa morreu? Ela morreu de uma causa superveniente, uma causa posterior. Vou voltar o código aqui para os senhores me acompanharem lendo o código comigo. A causa da morte, qual foi? A causa da morte foi esmagamento do crânio. Por qual motivo? Pelo desabamento do teto. Por qual motivo? Pelo terremoto que aconteceu na cidade que nunca tinha acontecido antes. Então nós temos uma superveniência de uma causa, terremoto, desabamento do teto, esmagou o crânio, que é relativamente independente. Ela não é absolutamente independente, ela é relativamente porque essa pessoa só foi para o hospital em razão dos tiros que eu acertei na perna e no pé dela.
Mas o código diz que essa causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Então vamos fazer uma pergunta agora de acordo com a teoria da causalidade adequada. Eu dar tiros no pé de uma pessoa, dar tiros no joelho de uma pessoa, é causalidade adequada para que ela morra de esmagamento do cérebro pelo desabamento do teto do hospital, porque teve um terremoto inesperado na cidade? Segundo a teoria da causalidade adequada, não é. Então eu não posso imputar o resultado morte à pessoa que deu os tiros. Então a pessoa que deu os tiros vai ficar impune? Ela vai responder por nada? Não. Ponto e vírgula. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Quais fatos anteriores eu, assassino, pratiquei? Voltem comigo aqui, senhores. Quais fatos anteriores eu pratiquei? Eu dei tiro nessa pessoa. Eu tentei matá-la. Eu não consegui por quais motivos? Primeiro, porque eu não acertei ela em regiões vitais. Segundo, porque populares, polícia, alguma coisa chegou ali no momento e impediu que eu continuasse dando tiros naquela pessoa. Ela foi socorrida por médicos e foi levada ao hospital. Então, em relação aos tiros que eu dei nela, ela não morreu. Eu vou responder, então, conforme diz o parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal, os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Eu responderei por tentativa de homicídio. Eu tentei matar aquela pessoa, somente não consegui por circunstâncias alheias à minha vontade. Minha vontade era dar tiros, era que esses tiros acertassem a pessoa e que esses tiros fossem a causa da morte. Os tiros acertaram na perna, não acertaram em regiões vitais. Alguém me impediu de continuar dando tiros. A pessoa foi socorrida ao médico e não morreu de tiro. Morreu de esmagamento de crânio e o teto desabou. Então, não se pode imputar o resultado morte a mim, mas se pode imputar a mim os fatos anteriores, a minha tentativa de homicídio. Então, neste caso, eu responderei por tentativa de homicídio, mesmo que a pessoa tenha morrido posteriormente, porque ela morreu por uma causa, porque ela morreu de uma causa superveniente, posterior. Desabamento do teto do prédio, ele é posterior. Ele é a causa da morte. É relativamente porque ela tem uma certa ligação com a conduta que eu tive anteriormente, e ela exclui a imputação porque ela, por si só, produziu o resultado. O ferimento da perna não foi causa do resultado, o ferimento do pé não foi causa do resultado, o ferimento na cabeça por esmagamento do teto que desabou foi causa do resultado. Por isso, a causa superveniente exclui o resultado morte, no presente caso, a mim que deu os tiros anteriormente. Eu vou responder pelos fatos anteriores por mim praticados. Eu não vou me aprofundar aqui na teoria das concausas, porque aí nós teríamos muito mais coisas para falar. E aí nós vamos fugir muito do tema proposto inicialmente, que é a análise daquele caso concreto do instrutor que levou o pessoal na montanha. Se eu for falar sobre as concausas aqui, nós vamos fugir demais. Eu queria que os senhores entendessem, pelo menos como premissa, para que possamos avançar na análise, teoria da causalidade. Como imputar o resultado a alguém? Lembrando que temos duas teorias. Teoria da equivalência dos antecedentes, condição sine qua non, adotada no caput do artigo 13 do Código Penal, e teoria da causalidade adequada, adotada no parágrafo 1º do artigo 13 do Código Penal. Espero que os senhores tenham entendido esses outros dois conceitos. Vamos ao próximo conceito que envolve essa questão do caso hipotético. Vejam, senhores,
Direito é complexo. Não é assim que nós resolvemos qualquer coisa pelo senso comum. Por isso, mais uma vez, eu faço aqui o pedido. Se gostam da nossa forma de abordagem e tenta ser o mais completo possível, ainda que isso faça com que os nossos vídeos fiquem longos, eu tento fazer com que os senhores entendam direito, aprendam direito. Se gostam das nossas abordagens, curtam o canal, curtam o vídeo, inscrevam no canal, assinem as notificações e comentem o máximo possível aqui embaixo. Isso nos ajuda a que o nosso canal cresça e mais pessoas possam aprender direito de uma forma correta, completa, didática, objetiva, sem ser rasa, sem ser superficial. Veja quantos conceitos nós estamos aprendendo na análise de um caso que, num primeiro momento, tenho certeza que muitas pessoas teriam respostas simples para dar a esse caso. E eu tento demonstrar aos senhores que direito não é tão simples assim.